Oi, gente, todo mundo aí que tá entrando, boa noite. E aí, Oi, Gabi, tudo bem? Germão, tudo E bem? aí, tudo bem e você? Tudo ótimo, só esperar um pouquinho aqui o pessoal ir entrando. Boa noite pra todo mundo. Carolzita, já tô vendo pessoas conhecidas. Gente, é muito pontual, hein, Germano? Coisa Pontual boa. mesmo, curti. A minha obsessão agradece, você sabe disso, né? Eu sei. Eu já fiz uma reza antes de entrar aqui hoje, tô brincando. Bom, gente, só pra gente conseguir enxutar um pouquinho o tempo, porque o tema é complexo, é grande, a gente vai tentar ser objetivo para dar conta do máximo de informações. A gente ontem fez uma reunião, 2 horas, para tentar ser objetivo, e mesmo assim acho que precisaria de 5 lives. Eu fui Uhum. convidar esse menino aqui para falar de 2 temas, ele me traz uma novidade maravilhosa que ele fez. E aí eu falei, gente, no final você vai ter que pelo menos tocar nesse assunto para deixar o povo com vontade de saber mais e depois no seu canal você poder aprofundar. Então, eu vou me apresentar e depois o Germano também vai se apresentar para vocês entenderem um pouquinho, né, da formação dele também. Bom, primeiramente, a minha proposta inicial com esse tema foi mostrar para vocês que há uma grande diversidade, né, de recursos que a gente pode usar para trabalhar o treino de habilidades sociais. Germano é meu amigo, é um analista do comportamento maravilhoso que a gente já apresentou até, né, uma mesa sobre habilidades sociais na BPMC. E a gente, cada um foi falando mais ou menos dos recursos que usava de acordo com o seu perfil. Apesar da gente ter em comum uma paixão muito grande por treino de habilidades sociais, a gente tem um perfil completamente diferente, porque ele é o da tecnologia, nerdice, e eu não, eu sou do levanta, vamos lá, roleplay. Então, assim, a gente tem algumas diferenças, mas tem muitos pontos em comum. E quando a gente fala do transtorno do espectro do autismo, a gente está falando de uma variabilidade aí, né, de seres humanos com interesses completamente distintos também. E a minha proposta foi mostrar que não é todo autista que vai amar as técnicas que a Gabi ou a fulana XYZ estão usando. Porque às vezes ele pode ter, né, um interesse mais voltado para videogame, RPG, computação, e se identificar mais com outras abordagens. E aí eu trouxe o Germano para vocês entenderem, né, um pouquinho desse outro universo que eu, por exemplo, estou aqui hoje como espectadora, porque eu vou para aprender, mas que é incrível e tem trazido muitos resultados. Eu sou Gabriela Papinelli, sou psicóloga, analista do comportamento pelo Paradigma de São Paulo e também sou especialista em neurociências aplicadas à aprendizagem pelo UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, sou do Rio, para quem não sabe. Trabalho com a área clínica, grande parte dos meus pacientes estão dentro do transtorno do espectro do autismo e TDAH também. Amo essa parte de treino de habilidades sociais e também sou supervisora aba da Clínica de Desenvolver de Recife. Germano, com você, se apresente. Beleza. Bom, sou o Germano Henning, sou sócio do Grupo D20. Me formei em 2009 em Psicologia pela PUC-SP. Trabalhei um ano no CAIS, na USP, de Centro de Autismo e Inclusão Social. Também já trabalhei 2 anos no Protanf, com psicopedagogia, atendimento em casa, né? Eu trabalhei muito tempo como AT, então, assim, 5 anos da minha vida de carreira de psicólogo foi AT. E foi engraçado, né? Porque no Protanv eu já, naquela época, era para trabalhar com algumas coisas ligadas à psicopedagogia. Eu fui para uma linha de atender os casos bem pesados, de TOD, de vício em jogo eletrônico, etc, né? E Uhum. acabei, pela minha experiência pessoal, acabei indo com muita afinidade com os meninos, com tecnologia e jogos, que acabou me ajudando a atender esse perfil, né? Então, eu acabei me especializando muito com esse tipo de atendimento. E atualmente eu faço mestrado na USP para pesquisar justamente a terapia de grupo e a pesquisa de processo, que é algo que a gente pode discutir aqui, né? Então, como é que a gente consegue avaliar o processo do grupo? Então, esse é o meu histórico como profissional, né? É um pequeno grande currículo. Então, Eu vamos acho. lá. Aqui Uhum, a gente também tem muitos pais presentes, tá, Germana? Então, pais, fiquem bacana. tranquilos que a gente vai tentar falar numa linguagem bem acessível para vocês entenderem esse universo que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu não conheço ninguém que faça esse trabalho. Se tiver alguém, coloca aqui no comentário, manda pra gente, que é importante pra gente ter essa troca.
E eu queria que você começasse falando um pouquinho, só para fazer um resumo, a gente vai tentar hoje falar um pouco do trabalho usando o RPG, usando o videogame, e no final a gente vai tentar falar um pouquinho de uma plataforma que o Germano aí desenvolveu, super legal, tá? Vamos tentar ser objetivo para conseguir dar tempo. Mas até porque há muito preconceitos, né, Germana, em relação ao uso de RPG. Eu acho que até de videogame a gente teve aí uma discussão bem legal em cima disso, né? Muitos pais têm muitos receios de como isso não se tornar um vício ou não acabar virando uma válvula de exclusão social, no sentido da criança não querer fazer mais nada lá fora, sendo que a gente sabe que tudo quando usado, né, de uma forma planejada, com objetivos terapêuticos bem determinados, tem como ter um resultado fantástico e há sim uma possibilidade muito grande de generalização no ambiente natural. Então eu queria que você explicasse até para os pais, né, também, e terapeutas que estão aqui, o que que é, né, RPG, e dentro do RPG, quais seriam habilidades sociais que você poderia trabalhar, por exemplo, com pessoas autistas? Tá, RPG, enfim, é uma história muito longa até para contar. O RPG é um jogo que foi desenvolvido em 1970. Enfim, é um compilado de histórias, de mitologias, enfim, de livros e obras, né? Então, quem sabe um pouquinho de RPG é aquele grupo onde tem geralmente Minotauro, é da mitologia grega, junto com Gnomo, da mitologia celta. É uma mistureba de muita história, né? Enfim, narrada pela humanidade. E basicamente o RPG é um jogo que é um jogo de interpretação de papéis. Então os meninos criam personagens, né? Então guerreiro, mago, toda essa comunidade, né? Ladino, druida, enfim. Cada um cria um personagem e eles jogam junto a partir de histórias narradas por uma pessoa, né? Isso inicialmente em 70 foi através de narrativas. Então tem um mestre que narra a história e cada pessoa tem a sua ficha, os seus dados de 20 lados. Eu não sei se vocês já viram aí, mas tem bastante dados de 20 lados, 12, 10 lados. Daí e tal. que veio o nome do grupo, né? Isso, é isso mesmo. E então a gente joga coletivamente, né? Então a vantagem desse tipo de trabalho é que as ações não são restritas como um jogo eletrônico. Então, jogo eletrônico, você está, sei lá, em uma vila, você tem as opções de conversa, né? As opções de ação. No RPG você cria, né? Então, obviamente, ele trabalha muito mais com o lúdico, né? E a partir dos anos 70, lá pelos anos 80, 90, começou a ter o gênero mesmo de RPG, que inclusive tem bastante questões para falar sobre vício em jogo eletrônico, né? Que acabaram usando esses elementos. Então é um jogo que envolve imaginação, envolve história, né? Então quem joga RPG, muito provavelmente aula de história, consegue manjar bem sobre algumas coisas que aconteceram na história humana. É uma coisa que você se diverte muito. Então, como é um jogo sempre de cooperação, então sempre acontece em sessão tudo. E também uma coisa mais importante que eu acho, que inclusive é o nosso tema de várias palestras, que o RPG ele envolve elementos de jogos eletrônicos, né? Então, com essa história, por exemplo, se você jogar um jogo da vida, cada partida é uma partida, encerra ali. Já o RPG é uma história que você se constrói 4 anos, 5 anos. Então, o seu personagem acaba ganhando vida, né? Acaba ganhando vida. Então, assim, se você matar um personagem de um menino, ele pode chorar, e já chorou várias vezes no consultório, né? Então, cria uma afinidade muito grande. Então, essa questão de imersão é muito comum para o jogo de RPG. Né? Então é isso, é um jogo que acontece tudo assim rápido, dinâmico, e, enfim, a gente acabou usando isso para trabalhar, né? Enfim, como eu joguei muito, o Túlio, que também é outro sócio que a gente fundou o D20, ele narrava história, ele já fez curso de mestre e tal. Então a gente sentou um dia junto, vamos botar esse projeto para funcionar e tal. Então foi muito experimental, né? E aí a gente começou a usar a habilidade social como meta e também para retirar os meninos de jogos eletrônicos. Tá? Então a primeira versão de RPG foi para isso. Então, enfim, RPG é esse universo mágico, imersivo e muito reforçador.
Não, e assim, né, o RPG, eu sei muito pouco, né? Meu irmão jogava quando eu era criança, então já te falei que eu sei algumas coisinhas muito básicas. Mas assim, tem ali, né, um livro que você vai seguindo, tem ali já a descrição Isso. de cada personagem, a arma, ponto, não, 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 isso aí eu não entendo nada, aí é com vocês. Mas o que eu acho super legal é que vocês estão colocando eles como autores, né? Das histórias, eles Isso. estão tendo que construir juntos, eles estão tendo que criar quais vão ser as habilidades de cada um. E aí você me falou uma coisa ontem que eu achei super legal, né? Que assim, cada personagem tem ali uma habilidade forte. E aí explica um pouquinho para eles em relação a isso, de como que isso Explico. acontece numa situação, né? Eu não sei se ficou Uhum. claro para algumas pessoas aqui que não são da área, mas quando ele fala de roleplay, né, que a gente chama de ensaio de comportamento, seria uma técnica, entre aspas, de teatro, tipo uma dramatização. Então, eles vestem Uhum. mesmo o personagem, eles levantam, eles fazem como seria a arma, a batalha, eles desenham Uhum. cada parte. É muito legal. E aí fala um pouquinho de como que você fez, né, para definir, olha, então esse personagem específico vai ser um cara super assertivo. Esse daqui ele vai ter uma capacidade de trabalho em equipe, de cooperação. Como que vocês fizeram Uhum. isso com os meninos? Então, tradicionalmente, o RPG tem papel, né? Então, tem um guerreiro, que é o cara mais forte, mais bruto, né, etc. Geralmente tem alguém que é mais esperto, né? Então é um cara que tem inteligência e tal. Tem um cara que tem lábia, então ele tem muita carisma, né? E esses Uhum, são atributos que tem na ficha mesmo. Então tem força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, né? São os 6 pontos mais comuns. Então a gente vai usando esse tipo de estratégia que cada um tem uma função específica, né? uhum. Então imagina, o menino ele é tímido, né? Eu já, assim, se eu for para contar a história sobre o que já aconteceu no consultório, eu acho que eu iria fazer, sei lá, umas 20 lives, assim. Um dia a gente Então, faz assim, vou uma contar live bem. maior do que esses cantores sertanejos aí, pode deixar. Pode, pode ter certeza, vai ser um Woodstock, né? Enfim, a gente já. Vou contar o mais comum, assim. Então, meninos tímidos que sofreram bullying, tem histórias assim. Então, mais comum, assim, eles entram, eles estão tímidos para poder participar. Na hora que eles Uhum, têm um histórico dele, individual, com o jogo eletrônico, então que acaba ajudando ele a aderir ao RPG, né? Então, sei lá, ele gosta de uhum, anime, desenho japonês, quer montar um samurai. Então, ele já traz com ele valores que ele quer, assim, entrar na partida. Então, é um jogo, então o menino entra tímido, ele construiu um samurai, estou dando exemplo. uhum. E aí ele chega numa hora da ação ali, que ele não quer falar muito, ele está quieto. Uma hora a gente fala assim, meu, a gente precisava muito de alguém que tenha um perfil mais intimidador, né? Então a gente dá a brecha para ele aparecer, para ele falar, né? Uhum. Então ele, obviamente, ele como ele mesmo, sei lá, Henrique, ele não vai falar. Mas na hora que ele assume o personagem dele, é ele que quer falar, né? Uhum. Então a gente acaba usando um personagem como uma motivação muito alta, né? Então acho que o trabalho que a gente faz no consultório se resume a uma palavra: motivação. Né? A gente Exato. já fez milagre no consultório, né? Enfim. Não, e eu acho legal porque, assim, os meninos autistas, eles apresentam hiperfocos e grande parte deles apresenta hiperfoco em relação à mitologia. Eu tenho meninos também com questões de mitologia, ou história, né, em geral, história, Segunda Guerra Mundial, já são alguns fatos históricos específicos, mas que muitas pessoas têm uma cabeça de que autista não consegue desenvolver criatividade, de que não tem capacidade de trabalhar a abstração. E quando você coloca ele num cenário que é totalmente imaginativo, que ele tem que vestir o personagem, ele é uma criança introspectiva, talvez, ou que a gente tentaria avaliar, talvez ele tenha um pobre repertório de habilidades sociais, ele não saiba ser assertivo, ele não sabe como conseguir entrar ali numa discussão com outro personagem. E aí vocês no grupo, né, como terapeutas, vocês também vão modelando, né, esse comportamento até que ele Isso. consiga. Como tem ali um hiperfoco que está sendo usado como objetivo terapêutico e não no sentido de super reforçar para que a gente restrinja mais a isso, não é isso, tá, gente? Ele usa isso como uma operação motivadora, né? E aí ele Uhum. consegue muitas vezes se desprender de quem ele é para atuar. E aí, quando ele consegue ser assertivo, o Germano ontem me falou um exemplo muito legal, que os meninos tinham
não dá, eu não lembro qual foi o momento, você pode explicar. Que eles tinham que vender uns objetos, subir num palanque, não tinha isso? E aí, Super, é. como que foi Fala, essa pode falar. cena? Então, eu Conta aí. conto. No caso, assim, a gente tem vários grupos e um dos grupos mais antigos nossos é o grupo Asperger mesmo, né? Uhum, Então, autismo de alto funcionamento. Eles, enfim, apareceram por várias histórias. Então, primeiro que, assim, a grande parte não tinha amigo, eles tinham dificuldade para interação em escola, etc. Assim, quase o de sempre. E é uhum. sempre engraçado, porque sempre é gato pingado, assim. Então, um de cada escola. É muito difícil ter dois da mesma escola, sabe? Então eles chegaram para o consultório e tal, é um grupo muito antigo, um grupo que a gente está com a gente, sei lá, há 5 anos. Então, o D20 tem desde 2013, então é Que um grupo que está legal. desde 2014, né? Porque o primeiro grupo nosso foi um grupo Todd, que não é um grupo ligado a nada disso, né? Uhum. Enfim, então é um grupo super tímido, tal, etc. E o que a gente faz com eles? A gente resolveu, então, vários momentos, assim, bilhões, até nome de sentimento, nomeação de situações, leitura social, né? E aí teve Uhum. uma hora a gente foi focar em questão de oratória, né? Então, Legal. basicamente, eu e o Túlio, a gente senta antes, a gente planeja a sessão, planeja quais são os comportamentos-alvos, né? E hoje em dia toda a equipe faz isso também. A gente tem uma equipe gigantesca aí que faz esse trabalho igual. E então a gente senta com eles e a gente resolveu, então vamos trabalhar a oratória com eles. Então, basicamente, eles fizeram uma aventura que eles coletaram vários itens aleatórios. Então, espada enferrujada, quadro velho, vaso quebrado, etc. Né? Eles Uhum. coletaram isso. E aí, basicamente, a situação foi que eles foram para uma feira, então eles voltaram para a cidade deles, para ganhar um prêmio deles, pela missão e tal. E todas essas cenas, não é cena do tipo, eu tô narrando em terceira pessoa e eles falam em terceira pessoa. Eles falam, meu, eu quero conversar com aquele cara lá. Daí ele vai lá e interpreta, ó, eu vou chegar assim. Oi, com licença, eu gostaria de saber onde fica a feira de antiguidades, né? E eles têm que conversar adequadamente. A gente vai modelando assim, através de como a pessoa iria reagir, o ouvinte. E então, assim, acabou acontecendo que tinha uma feira, os meninos tiveram que. Aí tinha um bardo, né? Que bardo, na história, sempre foi uma pessoa muito importante, um personagem importante para qualquer guerra, Idade Média. É o cara que encorajava as pessoas, era a pessoa que sabia sobre história, sabia lendas. Ele viajava tocando violão e ouvia histórias e cantava. Então a gente acabou dando dica para eles que eles tinham que praticar a oratória, porque eles podiam ficar ricos. Então eles podiam pegar esses itens velhos que eles encontraram, criar uma Aumentou o valor história por reforçador? cima. Isso, porque daí o dinheiro ajuda eles a comprar mais itens para eles mesmos, Sim. né? Então a gente teve uma hora numa feira que ia rolar um leilão, então eles tiveram que montar um palco, coletar recursos. Então a gente vai fazendo esse movimento não fica tão treino direto, né? A gente deixa Uhum. sempre sutil o treino. Então eles tiveram que pegar a folha, ficar em pé na sala, né? E contar a história sobre esse item, né? E os meninos conversaram entre eles, escreveram história juntos. Então eles fantasiaram assim: essa espada foi a espada que matou o imperador, que libertou o povo X, tal, né? Então eles tiveram que fazer oratória. E enquanto os meninos estavam dando dicas, bem assim, de gestos, né? Fala Uhum. baixo, devagar e tal. Eu e o Túlio interpretava as pessoas. Então a gente levantava a mão, fazia perguntas para deixar eles ansiosos Que e treinar. legal. Então a gente fala assim, mas como é que ele matou a espada se o dragão, sei lá, tem 5 metros, essa espada tem meio metro? Como é que cortou o pescoço? E Então a gente isso é fazia as legal perguntas porque assim. nesse momento, né, ele planejou na cabeça dele, né, como que ele ia vender aquele produto. Poderia até ser Uhum, uma, não sei se foi a demanda de vocês, mas trabalhar também uma malícia, né? Tipo, eu sei que o pessoal dessa isso. aldeia aqui com certeza vai gostar desse objeto. Então eu vou fingir que foi de um herói fantástico e eu vou falar que foi dele para eu conseguir vender. Então você consegue trabalhar até a malícia, né? Que a gente sabe que é Isso. importante. E aí quando você tá ali, né? Não sei como é que chama, mas as pessoas dali da aldeia, e aí você fala, pera lá, cara, não sei se isso é verdade, não. Você faz com que naquele momento ele seja pego numa situação imprevista. E aí tem que Isso. trabalhar o quê? Resolução de problema. Caraca, eu pensei nessa estratégia maravilhosa e chega Germano e fala que não tem como matar um dragão com uma espada desse tamanho. Ferrou, o que eu faço? E aí é interessante ver até a questão que alguns deles têm até um delay, né, no processamento, tem uns que vão demorar um pouquinho, mas vocês podem ter a opção, né, de pedir ajuda para os universitários, chegar para o amigo,
caraca, cara, o que que eu falo pro Germano agora? E aí vem uma questão de também treinar a solicitação de ajuda, que é uma dificuldade, a Perfeito? cooperação, a questão Uhum. deles chegarem num acordo, né? Porque se é um trabalho em equipe, cada um tem o direito da sua opinião. Então eu acho que isso é muito legal, porque assim, você narrando tudo isso que você está falando, eu tô aqui na minha cabeça fazendo já um checklist de um monte de habilidades que vocês estão trabalhando. Não sei se para as pessoas que estão aqui estão ouvindo, fica claro, né? Mas pra Aham. gente que tá dentro, caramba, ele conseguir fingir que ele subiu no palco, manter o contato visual com as pessoas que ele está vendendo, ele descrever as características daquele objeto, ele ter a malícia de pensar numa característica que possa encher os seus olhos como comprador e querer comprar, capacidade de resolução Uhum. de problemas. Então, assim, em uma cena muito pequena dessa, às vezes você consegue trabalhar mais 10 habilidades sociais, Isso, né? isso. Então, Muito. ó, tem uma pergunta aqui. Oi, Simone! Ela tá perguntando se meninas também Ah, eu participam já do vou falar grupo. disso. Sim, Tá, quer que eu responda já ou depois? pode responder. Ah, tá. Então, tem uma coisa interessante. Como assim, quando fala de habilidade social, tem uma Uhum, pesquisa que, na verdade, foi uma outra psicóloga, Mariana Cola, que me apresentou, uhum, e ela me contou que a pesquisa falava que as meninas têm 10 anos de atraso para identificar questões de habilidade social. Muito provavelmente é porque o menino, quando tem alguma dificuldade, ele é isolado, os moleques zoam, né, não sabe jogar bola, etc. uhum. E ele acaba fazendo amizade com as meninas. E as meninas, culturalmente falando, elas são mais acolhedoras, né? Então, nesse grupo nosso, a gente tem pouquíssimas meninas, a gente tem duas, no máximo três, Uhum. que participam, mas os outros 60 e poucos são os meninos. Até porque Então, as justamente é por conta meninas desse atraso. são subdiagnosticadas, né? Então passa, Isso, ela só é tímida, né? Você acaba não vendo isso, tanto impacto às vezes. E aí vai demorar muito mais isso, tempo até você conseguir identificar. Mas realmente, assim, isso. hoje no meu consultório, por exemplo, eu não tenho nenhum menino, assim, dentro do espectro do autismo. Já tive meninas, Ah, né? é? Mas atualmente, esse ano eu não tenho nenhuma. As duas que eu tinha ano passado, que Uhum, eram Asperger, autismo leve, né? As uhum. duas saíram do Brasil e foram para Portugal, então eu estou abandonada. Me mandem meninas autistas leves, porque eu preciso só botar no meu grupo, porque eu gosto de. Até porque às vezes o menino fica tímido, ai, tem uma menina no grupo aí que eu Uhum, trabalho mais ainda. Às vezes rola uma paquera, uhum, então pode ter uns gatilhos interessantes, né? E deixa eu uhum. te perguntar uma coisa, Germano, que eu acho que eu acabei não perguntando no início. Quais são os pré-requisitos que vocês têm para montar o grupo? Alguma questão relacionada à idade, ou mesmo as habilidades que ele já tem no repertório, diagnóstico? Tá. Como é que vocês fazem isso? Então, a gente faz uma avaliação de pré-requisito. E é Uhum, muito engraçado, Gabi, porque a gente misturou os meninos por diagnóstico. A gente fez vários testes, porque como tem há muito tempo, enfim, foi muito experimental. Então a gente já juntou pessoas de idades semelhantes, só que a gente percebeu que o moleque tinha 2 anos a mais, gostava das mesmas coisas, então por que separar? Então juntava, etc. Então a gente misturou muitas coisas. Atualmente a gente faz uma pesquisa de interesse. Para a gente o mais importante é o interesse deles, tá? Na uhum, escala de importância. Então, interesse. Então, se o menino gosta de Star Wars e outro gosta, a gente vai, ó, esses dois vão combinar. A sim, idade também é um critério importante, então não dá para misturar menino de 12 anos com 18 anos, né? Não dá. sim. Até porque aconteceu já, a gente leu em uma pesquisa que pares aprendem muito mais do que com o adulto, né? Então a gente resolveu colocar pessoas mais velhas com pessoas mais novas. Só que essas pessoas mais velhas começaram a entrar na faculdade para tomar cerveja. E os moleque mais Eita. novo tava tipo, não dá. Aí ficou um mundo Então, bem diferente. é, então, esse é o outro critério de idade, e diagnóstico não é o mais relevante para a gente. A gente agrupa por repertório, tá? É o mais Ótimo. importante para a gente são isso, a questão de interesse e a questão Uhum. de repertório. Então, em um grupo a gente tem bastante Asperger, em um grupo mistura bastante, um TDAH que teve histórico de achar que era Asperger, não é, tal. Então, a gente mistura bastante os grupos. A gente não Assim como tem neurotípico, né? total, total, Tem vários neurotípico também, neurotípicos. né? Uhum. Olha, então, com a história que eu quero falar depois sobre as Tá. plataformas, misturou muito isso aí. A gente percebeu que parece que o diagnóstico não é a coisa mais impactante para esses grupos.
Até porque a Porém, gente, né, Germano, dentro da análise do comportamento, não que eu esteja desmerecendo o diagnóstico, eu acho que é fundamental até para a gente conseguir adequar o tratamento. Mas independente de diagnóstico, a gente sempre vai fazer uma avaliação de quais são os repertórios que ele tem, quais são que ele precisa aprimorar, quais que ele precisa diminuir a frequência. Então, para a gente, essa avaliação do uhum, repertório é muito mais importante até do que o diagnóstico. Eu concordo com você que uma distância de idade pode também ser complicada por alguns tipos de interesses, né? Então, talvez um já seja muito velho, queira falar uma coisa mais sexualizada e o outro é pequenininho. uhum, Então, pode ter boa, um pouco disso, né? Eu sei que acontece, é porque os pequenos já estão falando disso também. Mas a gente sabe que a idade, né, pode variar até por uma questão de maturidade, né? Eu tenho um grupo, uhum, por exemplo, que tem menino de 11 anos com menino de 16. E a idade deles, né, em relação à maturidade, é basicamente a mesma. Os dois, inclusive, têm o Star Wars também, de interesse. Então, dá super certo, né? E um vai puxando um pouco o outro. Então, por exemplo, esse meu que tem 16 anos, ele não tem muita independência nas atividades de vida diária. O mais novinho é mega responsável, senta para estudar, ajuda a botar a mesa, faz tudo. Então ele serve como válvula motivadora para o outro. E o outro que é muito bom em tecnologia começou a motivar esse meu menino de 11 anos a usar celular, porque ele era extremista de que era um absurdo as pessoas usarem o celular, porque ela se isolava, aquela coisa bem, né, uhum. dicotômica de autista. Então, esse aqui conseguiu equilibrar e começar a acessar mais tecnologia, que era um ponto que ele tinha muita restrição. E o outro começou a se tornar mais independente, porque ele falou: pera lá, se o novinho aqui consegue, por que eu não vou conseguir? Então é legal Sim, também, né, essas diferenças. E aí vamos para o nosso segundo uhum. ponto, senão a gente não vai conseguir falar tudo que a gente quer. Relaxa. Em relação a videogame, né? Que eu acho que videogame pode trabalhar muitas estratégias, né? Desde estratégias em relação a funções executivas, como estratégias de habilidades sociais. Muitos pais têm muito receio, né, de usar o videogame, porque acham que a criança vai ficar viciada e não vai querer mais sair de casa. E eu queria que você me contasse um pouquinho assim, quais são, primeiro, quais são as estratégias que vocês usam, quais habilidades sociais que podem ser trabalhadas através de videogame e falar um pouquinho da sua experiência, como é que está sendo isso no grupo, o engajamento. Uhum. Bom, para falar de videogame é uma coisa assim, tem uma Bíblia para poder falar, né? Tem muita coisa. Eu acho que é muito importante a gente realmente avaliar essa questão de preconceito, né? Uhum, Então eu trabalho muito com os pais, assim, eu sou super adepto à tecnologia, gosto de tudo, assim, o mais moderno possível. Porém, eu também sei fazer o outro lado. Então, a gente controla os meninos quando eles desandam. Então, acho que a questão de tecnologia tem que tomar muito cuidado com jogos eletrônicos também. Tomar muito cuidado uhum, com o excesso. Então, a gente sempre exato. trabalha no consultório com equilíbrio. Então, atualmente, eu uso um programa chamado Custódio, que é para controle parental, justamente para controlar os meninos que jogam muito, né, que enganam, tá, etc. É um programa ótimo. Só que teve caso que eu tive que inserir videogame. E é impressionante a quantidade de videogame que eu já dei para eles. Então, os meninos não sabem. Eu já atendi menino, sei lá, que veio de outro país, não sabia quem era o Mario. Tô falando muito sério. 8 anos não sabia quem Meu era o Mario. Deus! Até eu que não sou do videogame sei. A mãe era contra tal. E aí, quando ele comprou, ele ganhou um 3DS, né, com o jogo Mario, ele fez amigo no mesma semana. Tipo, acaba sendo fácil. Em Uhum, muitos casos acaba sendo fácil. Então, assim, basicamente o videogame ele é uma porta de entrada para interação. Então, na hora que você chega e fala, meu, você joga o Pokémon? Jogo. Você virou o melhor amigo da pessoa? Fácil. Assim, é impressionante a velocidade que é. isso. Eu digo para os pais que a gente tem que sempre aprender a olhar. Então não é só olhar, porque tem pai que quer saber o histórico com quem está conversando. Tal. Vale a pena olhar, mas tem que tomar Uhum, cuidado para não ser invasivo, né? Com 15 anos ficar olhando, ele vai falar, tem o melhor amigo dele, está contando um segredo, o pai está invadindo. Então é saber fazer uma vigia. Então, quando tudo estiver arrumado, balanceado, tanto o menino saber usar, os pais saberem olhar, e o menino principalmente saber fazer equilíbrio, uhum, eu acho que o videogame pode ajudar muito. Assim, tem resultado muito positivo. É óbvio que não indico o GTA para um caso que o menino tem de violência, que bate o irmão na uhum. mãe e tal, que eu já atendi muito caso Todd,
Uhum. E só que também não tem evidências científicas de que o videogame transforma as pessoas em psicopata e sai matando escola. É. Tem meta-análises gigantescas e não tem uma que fala que transforma. Mas a gente não Uhum. arrisca para alguns casos específicos. Então o videogame tem que ser olhado caso a caso e Uhum. principalmente para o grupo social. Então a grande sacada na hora de escolher o jogo, os pais falam: ah, que jogo bacana que vale a pena comprar. Eu falo: olha para os amigos da escola. Eles estão jogando Exato. Pokémon? Compra, né? Então, eu acho que o mais importante é ter uma visão muito aberta. E a outra coisa, que eu vou ser bem sincero, na orientação de pais, eu sempre deixo claro para os pais que ele quer aproximar o filho não está falando, joga videogame com ele. Ele gosta de Mario Kart, um jogo de corrida super simples. Não custa nada sentar, perguntar se o Yoshi é mais rápido que o Mario. Né? Não custa. Mostrar Mostra interesse, né? interesse. Super. O moleque ama. Assim, então, a questão de usar a gamificação de games é principalmente para motivação e adesão, tanto em casa quanto no consultório. Agora, quando fala de pares, aí tem vários jogos que ajudam um monte de coisa. Você só escolhe o quê, né? Então eu gosto muito para uma faixa etária até 12 anos, sandbox, que é jogos de construção. E eu Uhum. aconselho Minecraft, assim, 100%, que é um jogo que, na verdade, ele trouxe do Lego, essa coisa de você imaginar e juntar, só que virou digital e gamificado, né? Então, você evolui, o personagem evolui. No Lego não faz isso. Germana, eu lembrei Ah, de um paciente meu que ele ficou comigo uns 5 anos, autismo leve também. E aí teve um dia que ano passado, ele ficou até ano passado comigo, só que mudou o horário da escola e teve que sair do grupo. Ele chegou um dia na sessão e falou: Gabi, olha aqui o que eu trouxe pra você ver. Quando eu olhei o celular dele, ele, ah, Germano, juro, eu abracei ele, eu, caraca, você é muito. Não posso falar a palavra, você é muito. Não, não, não. Ele fez a arquitetura da escola dele inteira no Minecraft. Ele fez as quadras, ele fez as salas de cada ano, onde tinha exatamente o banheiro. Ele fez tudo que você possa imaginar sozinho. Eu falei: olha, se não tiver uma profissão no futuro, arquitetura, né? Acho que você pode pensar aí. E é legal, porque você pode, inclusive, fazer com que ele encontre, né, as habilidades dele, que talvez ele mesmo não sabia, né? Porque um vai montar a sua caverna, um vai conseguir pensar de uma forma mais ampla. E olha que legal, porque foi uma coisa que motivou ele. Os amigos da escola acharam fantástico, então todo mundo queria ver o que ele uhum, tinha feito. Então, assim, já é uma cola social, né? super. Caraca, olha o que o fulano fez, gente. Nossa, ele é muito inteligente. Então, ele deixou de ser o esquisitão pro gênio, sabe? Então, Uhum, assim, eu acho que é entender como que a gente pode fazer para aproximar. Se eu tenho um menino, por exemplo, eu recebi um menino que ele tem acho que 12 anos, se eu não me engano, e ele gostava de um desenho, um jogo que eu não sei, mas assim, é um jogo pra mim de 3 anos de idade. É tipo quase uma gelequinha que fala. Aí eu não uhum, entendi nada. Aí a mãe, nossa, mas ele ama videogame. Eu tô crente que ele vai falar pelo menos um Mario Bros, um Sonic, pelo menos isso. uhum. E aí eu falei assim, gente, agora faz sentido porque todo menino chama ele de bebezão, nananã. Por quê? Não é que a gente vai dizer, gente, que essa criança não pode jogar aquele jogo que é de interesse dela. Mas a gente tem que entender que isso tem consequências sociais. Então, uma coisa que eu brinco muito com meus pacientes, e aí até numa questão de habilidade de conversação, eu falo o seguinte: você vai ser um detetive essa semana e no recreio você vai ter só que ouvir quais são os assuntos que os amigos Isso. estão falando. Você anota para mim, traz para o consultório e isso vai ficar craque. Então eu amplio o repertório dele. Pode ser que até um jogo que ele tenha. Por exemplo, tem um menino meu que ele ama a Segunda Guerra Mundial. E aí tem um jogo dele, que eu não faço ideia também do nome, que é um nome Uhum. gigantesco, que nenhum menino da escola dele sabe. E ele joga muito bem. Aí eu falei: vamos fazer uma coisa? Faz uma lista dos jogos que eles gostam. E aí ele botou Roblox, Minecraft, aquele outro que você falou ontem, que eu Fortnite. não lembro o nome. Fortnite. Fortnite. É esse. Uhum, E aí ele falou: mas eu não gosto de nada disso. Não, não. Eu falei: vamos tentar jogar um desses. E aí a gente vê se a gente aprende junto. Eu também não sei nada, eu sou uma meba nisso. E aí a gente foi tentando e ele foi vendo que não era tão difícil, mas tem aquela resistência, né? Inicial, do sim. novo. E aí eu comecei a trabalhar nessa época da quarentena, dele conseguir marcar online com os meninos do grupo para jogar. Então um dia eles têm que jogar o jogo que um escolheu e outro dia o dele. Então eu fui fazendo essa alternância, e aí um menino que gostava muito de armas
começou a se interessar pro jogo dele de história, porque também tinha guerra. E ele começou a se interessar pelo jogo do menino. Então, assim, é uma forma da gente também mostrar para eles um universo mais amplo e aumentar a probabilidade das tentativas de interação social serem bem-sucedidas, né? E o videogame dá muito isso. Acho que... Te interrompi, desculpa. Não, assim, Gabi, então, você tem que escolher, assim, porque tem jogos online de cooperação. Então tem vários de cooperação, né? O próprio Fortnite é um jogo de cooperação, né? É um jogo que eu jogo com os meus amigos. Eu jogo junto com o Renato, que trabalha com a gente, com o Túlio, com os amigos dele. Então a gente joga assim, direto, né? Então é um jogo divertido para relaxar. Tem os jogos mais tóxicos, né? Então, o MOBA, que é um jogo que tem ranking, etc. E aí você às vezes pode jogar com pessoas desconhecidas, então a galera tá xingando e tal. Eu não aconselho se o cara não tem uma afinidade ou ele é muito bom para isso. Se ele tá aprendendo, joga jogos que não tem um vencedor. Por isso que Minecraft é bom, né? Roblox também é divertido, é um parque de diversão. Tem vários mods, assim, modificação de jogos. Que as pessoas ficam brincando lá. Eu aprendi esse Né? termo. Sempre que eles falavam mod, eu Mod. mod? É moda? A terapeuta velha, né? O moda? Aí ele não mod, é molde. Muito engraçado. Ô, Germano, posso te passar umas perguntinhas que fizeram aqui? Rapidinho? A não ser que você queira que só fale sobre um gênero de jogo que vale a pena. Todo mundo se atentar. Não sei se eu conto agora ou depois. Escolhe. Rapidinho, só porque ele vai subir, eu vou perder. Tá. Então vai lá, por favor. Não, pergunta daqui do pessoal. Teve só uma mãe aqui, Camila, que diz que o filho dela ama seu grupo, tá? A psicóloga Mara falou que já levou, né, videogame pro consultório e foi sensacional a experiência. Muitos elogios aqui, Simone, melhor live. Olha. A Tri Kids perguntou aqui se você... Para crianças menores, né, de 7, 8 anos, que estão interessadas em videogame, quais sugestões de jogos que você tem? Pode falar. A Nintendo acho que é um bom caminho e o próprio Minecraft, tá? Eu já ensinei vários Minecraft para criança, né? Hoje eu não atendo mais criança mesmo, então, tipo, até 11 anos eu não atendo mais. Só que até hoje eu tenho, né, de história. E assim, geralmente a Nintendo é uma plataforma que tem vários jogos educativos, de cooperação. É uma comunidade muito boa. E o Minecraft eu acho sensacional. Né? Para pequenos, o Mario Party, que ele tem mini-jogos, né? E tem várias questões de trabalhar atenção, tolerância à frustração. Tem o meu pequenininho pseudo-afilhado, eu jogo com ele. E é muito legal, porque assim, ele é que nem eu, é impulsivo, agitado. Ele, eu errei. Respira, calma, a gente pode jogar de novo, vamos lá. Então dá para trabalhar, porque esse mini party, mãe, eu não sei se você conhece, mas tem vários tipos de jogos muito curtinhos, rápidos, todos eles têm uma competitividade, e a gente sabe que muitas dessas crianças têm um limiar de frustração muito baixo, então é legal para trabalhar. E também tem vários, sem ser videogames assim, né, como a gente está dizendo, mas também tem vários aplicativos de jogos de estratégias muito legais que eu uso às vezes no consultório, depois eu posso até postar aqui alguns para vocês como dica. E o Will Shimura, ele é maravilhoso, eu ainda vou chamar ele para cá. Ele colocou aqui, vou ler o que ele escreveu aqui, discussões sobre como usar tecnologias digitais e jogos para desenvolvimento de habilidades são raras, gostando bastante, que bom. Gleice, tem muita coisa ainda. É muita coisa, gente. A Gleice falou, meu filho tem 11 anos e ainda não consegue ler. Não consegue ler. Tem algum jogo para que eu possa estimular ele? Legal. Olha, se eu te falar que... eu não sei qual que é o nível do filho dela, né? É claro que cada jogo, enfim, tem alguns jogos bem específicos para leitura, né? Mas tem jogo que a gente já incentivou os meninos a estudar inglês, porque o jogo é em inglês, então você tem que ter esse comportamento de autodidata, né? Então pesquisar a palavra-chave e tal, etc. Então tem essa motivação que o jogo traz, né? Então, assim, eu acho que a coisa mais bacana é ver um jogo que ele está super interessado, ver a motivação dele lá em cima e ver o que ele pode fazer. Na minha adolescência, para você ter uma ideia, na época que nem tinha tanto assim, internet, não era tão comum, eu e um amigo, a gente foi até o UEL, a Universidade de Londrina, que eu sou de lá. A gente xerocou um dicionário japonês
para poder jogar um jogo em japonês e tentar ficar decifrando cada símbolo lá, né? Então, é esse Meu nível de Deus. motivação que fica, né? Então, eu acho que é bacana isso. A gente primeiro testa e vê até onde ele pode chegar. Agora, se a questão de leitura for uma coisa muito específica, eu acho que vale a pena sempre perguntar para as pessoas que trabalham Uhum. com neuropsicologia, com psicopedagogia, são as pessoas mais indicadas para pegar o jogo bem específico, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui, se vocês com o RPG, se vocês usam algum específico. Como ele comentou antes que agora eles já produzem, né, junto com os adolescentes, os adultos, o material que eles vão usar, construir os personagens, as cartas, a história. Mas tem algum que você poderia indicar? Já pronto? Então, quando eu conheci o Túlio, eu queria levar o D&D, né, que na verdade a ideia era um projeto de TCC. Aí quando eu conheci o Túlio me falou sobre o Tormenta, né? O Tormenta, para você ter uma ideia da importância cultural, simbólica que tem, teve o maior financiamento coletivo da história. Então foi 1 milhão em cacetados reais aí que eles juntaram para fazer a nova versão agora, o Tormenta 20. Uhum. Inclusive a gente conhece um dos escritores, a gente levou para o consultório, né? Então os meninos amam Tormenta, mas com a questão que a gente muda as regras por questões terapêuticas, então a gente criou o nosso próprio sistema, né? Uhum. E aí Você acho que a pode indicar história, o assim, Dungeons Dragons para eles? É o único que eu sei o nome. Dungeons Dragons é bem complexo. Eu acho o Tormenta para o Mais simples. público brasileiro para trabalhar, assim, ele mistura muita coisa. Então, o Tormenta mistura samurai, ninja, um monte de coisa que o D&D não faz muito, né? Mas Uhum. tem, se você quiser, tem. Então, eu acho que é mais simples, mais para a cultura brasileira o Tormenta. Eu E tem uma sempre idade indico isso. específica? Estão perguntando aqui para Olha, começar o RPG. então, idade, a gente já tem meninos com 7, com 6, começaram um grupo, né? Quanto mais cedo, mais difícil é a questão da lore. Lore é uma história comprida por trás de cada sessão tem uma história gigantesca por trás, né? Então, criança pequena tem mais dificuldade de pensar que a ação dele vai influenciar o imperador, que vai resolver só É daqui a muito 3 sessões. abstrativo, né? É Muita. muito Então, abstrativo. E exige muitas então dessas habilidades sociais que a gente está colocando, dele não tomar uma atitude impulsiva e fazer o que ele quer de acordo com a habilidade que ele tem na carta. Ele primeiro tem que isso, ver com o grupo, né? Então, mas isso. você acha que criança já consegue ou só a partir da Então, a adolescência? criança faz assim, a gente chama de one shot. Então, é uma história específica, né? Que não tem uma Uhum. conexão gigantesca. Então, assim, tem que salvar alguém. Vai lá, salva. Aí a próxima sessão tem que ajudar os piratas não sei aonde. Vai lá, ajuda, acabou. Os mais velhos, assim, a ação que você está fazendo aqui está influenciando outro grupo que eles não sabem o que está acontecendo. Então, quando for narrar o outro grupo, está acontecendo uma coisa por causa daquele outro grupo lá. Então, a gente Que estabelece máximo. uma rede de história insana, assim. Então, a gente até brinca, a gente montou agora com 70, 80 clientes que a gente tem, a gente montou um servidor, enfim, um servidor de ideias mesmo. Então, com a ajuda do Túlio, Renato, Raíssa, Reinaldo, o pessoal todo que trabalha com a gente, tem os ATs que também acompanham a gente conseguiu estabelecer uma rede gigantesca. Então, a gente consegue narrar várias histórias. Na reunião, a gente linka tudo, né? Então, enfim, a criança tem mais dificuldade para entender Uhum. isso, então a gente separa mesmo. Enfim, eles entendem a história de um jeito X, enquanto os mais velhos têm toda uma história gigantesca, quase igual o Star Wars, né? Que Sim. dura, tipo, 30 anos de lore, né? Ô, Enfim, não sei se eu Germano, respondi. deixa. Super respondeu, nossa. Bem Então, beleza. descritivo. Parabéns, vou te reforçar. Obrigado. Valeu. É, como a gente tem aqui 15 minutos, vamos falar então da sua plataforma, que eu acho Então, que, por mais que não dê para destrinchar tudo, fica aí, gente, como um convite que eu já estou fazendo sem pedir autorização para ele, para que depois vocês busquem o Germano para ele apresentar melhor, né, essa plataforma para vocês. Não sei se ele pode fazer depois uma live no canal dele, mas conta para eles que assim, eu nem sabia, gente, fiquei sabendo quando eu fui convidar ele para essa live e fiquei fascinada. Conta pra eles como é que é essa tá. plataforma. A gente está usando uma plataforma para interação social nessa época, tá? Então, muitas pessoas pararam um treino, terapia individual parou. O grupo, por incrível que pareça, individual parou bastante,
Mas os grupos, nossa, acho que 90% ficou, né? Porque eles amam muito isso. Então, a gente percebeu que a motivação pela história é muito grande ao ponto de testar outras plataformas. A gente colocou os meninos numa plataforma chamada Discord, que é uma plataforma geralmente mais conhecida para público gamer, porque lá se faz stream, lá você faz chat de texto, tem vários jogos dentro dos canais de texto, tem vários joguinhos e tal. Então, a gente levou a molecada para lá, eu, junto com a equipe toda, a gente montou uma estrutura gigantesca, então tem vários bots, tem bots que fazem análise estatística das interações deles. A gente chega na sessão online, né? Aconteceu agora, né? O menino falou, eu entro lá, eu nunca vejo ninguém, eu tento conversar, ninguém fala nada. Daí eu vou lá e puxo o histórico dele. Falo, aqui tá falando que você ficou 3 dias sem falar nada, 5 dias sem falar nada. Cadê? Não tem como enganar vocês, tentativa, né? Então, é uma rede social gigantesca que a gente montou, toda gamificada, né, dentro do nosso sistema do RPG. Então, tem cargos específicos ligados a bônus que eles ganham na aventura individual, na aventura de grupo, né? Então, se eles conversarem mais, serem adequados, etc., eles ganham bônus para poder jogar RPG com umas habilidades específicas, né? Então a gente estabeleceu uma rede de reforço, de recompensas, e que os meninos agora, por incrível que pareça, a gente percebeu um crossover muito mais comum. Então a gente não sabia que isso ia acontecer. Porque eu não sei o que é crossover. Então é mistura. Então tem vários grupos e se pega... Eu entendo. Tem vários grupos e se pega um elemento de cada e mistura. Né? Então essa mistureba de elementos. Entendi. Então os meninos na sessão de grupo não tinha muito essa oportunidade, porque só se cruza na recepção. E na recepção já tinha muito dado interessante, porque os meninos sentam junto, o menino abre o iPad vendo um filme nerd. E o outro chega do lado e fala, você curte esse jogo, nossa, essa história e tal. Você já jogou e sai amigos de lá. Agora com a plataforma online, a gente percebe que os meninos eles conversam sobre interesses específicos, assim, né? Interesse específico, eu digo, interesses deles, não que são restritos, né? Então misturou muita gente, tudo que é faixa etária, assim. Então, muito provavelmente, esse servidor é uma coisa que é uma novidade, a gente não viu isso. A gente conseguiu trazer clientes individuais que não fazem grupo, então não gostam de RPG, mas o cara gosta de corrida. E aí a gente levou para lá, tem outro cara que gosta de corrida, mas joga RPG. E a gente percebeu que o fato de gostar de corrida juntava. Então a gente foi juntando muita gente, terapeuta individual, clientes de outros terapeutas. A gente misturou clientes que não são da nossa equipe. Então, alguém que estava com treino em andamento, precisava que mantivesse esses treinos todos, a gente colocou. Né? Então a gente percebeu que está dando uma conexão bacana entre os meninos de diagnósticos diferentes. É óbvio que a gente tem o Rodrigo, o Lucas, que são ATs, que são moderadores, eles estão acompanhando. Eu fico o dia inteiro conectado lá olhando para ver se não vai ter alguma coisa, mas a gente não tem um BO grande e a possibilidade dessas interações, o RPG ficou pequeno comparado a possibilidade da plataforma promover interações, muito mais que o WhatsApp, muito mais que qualquer outra plataforma. Então eles ficam o dia inteiro conversando. E agora eu estou tendo problemas para controlar os meninos, porque eles ficam durante a aula usando o Discord. Então eu já estou banindo o pessoal, assim, tipo, durante a aula, como eu sou o Big Boss. Administrador, Big Boss, administrador e tal. Então a gente restringe acesso deles durante as aulas, né? Então, assim, bem sinceramente, o Discord vai ficar com certeza para depois. E a gente está misturando, inclusive, Gabi, muito interessante. Muita gente do RPG mudou para Portugal, mudou para o Rio, Costa Rica, né? O pessoal mudou e ficou triste, chorou, tal, etc. E agora eles voltaram. Entendeu? Ou seja, o Brasil inteiro está convidado, o mundo inteiro está convidado para participar do Discord. Não é? Eu estou sendo sincero com você.
eles estão lá. Então, assim, a gente conseguiu resgatar o pessoal que saiu, que estava triste, que Muito está legal, com cara. dificuldade de interação. Então, bem sinceramente, a RPG ficou 2 horas quinzenal. Nossa sessão é quinzenal, porque a gente intercala com as sessões individuais na outra semana. E os meninos, eles passam 24 horas a semana inteira conversando lá, né? E Ah, também, pelo que você tinha me falado, vocês têm atividades dentro do Discord, tem, né? Tem o talk show. Eu acho que é legal tem, falar isso também, né? Que tem uma lógico. variedade imensa. E a gente percebeu o seguinte, muitos pais vieram, mas é um jogo que vai ficar viciado, plataforma. Falei, meu, relaxa, comigo, controle parental e controle de tecnologia eu domino, pode deixar. Só que a gente percebeu que os meninos, eles passam muito mais tempo conversando, fazendo outras coisas. Então, o que mais acontece? Tem o talk show que a gente faz uma entrevista e a gente passa para os meninos do servidor, né? Então, ele conta a história dele, conta história engraçada, algumas coisas assim, igual, sei lá, esses programas que tem. A gente Uhum. tem exercícios, um faz exercício físico, o resto copia. Eles criam brincadeiras entre eles, então, adivinhar foto. Tem rima, então tem batalha de rap, então eles fazem rimas. E aí a gente tem a possibilidade de fazer sempre com vídeo chamada, né? Então videoconferência, eles compartilham isso. Então, assim, é uma coisa. Virou um playground. Inclusive, a minha sala de consultório virtual ficou lá. Então, dentro dos canais de voz, tem um canal que é a terapia. Tanto o Túlio, tanto o Renato, tanto o resto do pessoal, tudo montou uma sala lá. Então, a gente vai fazer essa sessão, a gente arrasta para lá. E os robôs que fazem as contabilidades em relação à Isso é interação. muito É, legal. então, então, eles vão ganhando pontos para cada interação, Uhum. né? Então a gente fez um negócio assim, insano. A gente está até querendo fazer uma reportagem, né? Divulgar isso, porque eu nunca vi. Bem sinceramente, Não, eu não eu vi. achei. Ele foi me mostrando ontem, gente. A gente fez uma reunião que eu quase não vi o Germano, porque ele só compartilhava a tela. E aí eu comecei a ver. Cada vez que ele mostrava uma coisa, tinha 10 subtópicos. E eu ficava assim, como eu não sou dessa área, né? Pra mim foi um pouco mais difícil de entender. Uhum. Mas depois eu fui falando assim, gente, se eu fosse um desses meninos, eu ia querer terapia todo dia, o dia inteiro, eu ia ficar no Discord o dia inteiro. Eu não ia querer fazer mais nada. Claro que é aquilo que o Germano falou, tem, né, o controle parental, ele orienta os pais, tem como é que é o nome? O custódio, né? Que é o Custódio. programa. Custódio, que você usa Maravilhoso. para esse controle parental. Então, gente, não é uma questão que criança fica o dia inteiro sem fazer mais nada. O Germano, ele dá metas de AVDs que a criança tem que cumprir. Então, ele tem que cumprir as responsabilidades dele, né? E aí fica um pouco mais livre a questão do acesso, né, ao Discord, diversas temáticas que são de interesse comum. E o que é super legal, a gente vai ter que fechar antes que desligue, senão não salva. Mas eu achei super legal porque, assim, o Germano é super dessa área de coleta de dados, planilha. Ele é muito bom nisso, né? E ele fez aí uns robôs, né, nessa Uhum. plataforma, que eles fazem o tempo todo a coleta de dados. Então, qual é a frequência que eles estão conversando? Será que está tendo uma resposta? Quantas palavras? Enfim, é uma coleta de dados absurda. Eu acho que isso vai dar Porque é muito verdade. pano para manga. Espero que esse Vai. projeto cresça demais. Ah, só uma pergunta aqui, uma mãe aqui, ou um terapeuta, desculpa, eu não vi quem era, que falou que você ia comentar de um gênero de videogame para eles ficarem espertos. Não sei se é para ter Tá. cuidado. Você não falou o Tem nome. então, MOBA, que são League of MOBA? Legends, MOBA, que são times que você monta, são partidas, né? Que são Esse é uma campeonatos hoje em dia como esporte, né? tem vários campeonatos, né? Mas enfim, o MOBA é esse gênero que o pessoal é mais viciado mesmo, né? Mas vale a pena investir em estratégia, jogo que conta história, então Civilization, que conta a história de vários imperadores, reis, tal, etc. Tem simulador. Simulador é fantástico. Se o cara quer trabalhar com informática, tem um jogo que você simula montar um PC, tá? PC Building Simulator. Tem de cirurgia, né? Então faz uma cirurgia e tal, etc. Então tem várias ferramentas, enfim, de jogos que dá para você fazer criatividade à vontade. É um Muito monte. legal. Gente, olha só. Como é que escreve MOBA? É MOBA? É assim mesmo, MOBA. Tá certo. Uhum. Gente, é MOBA.
Todos esses termos técnicos, gente, mandem direct pro Germano, porque eu sou da habilidade social de, vamos lá, dramatização, eu sou um outro perfil, mas eu fiz questão de trazer o Germano, porque assim, o trabalho que ele faz com os meninos é incrível, sabe? Eu vejo o engajamento, eu vejo a paixão do Germano, do Túlio também, que eu também conheço o Túlio. Beijo, Túlio, se você estiver por aí. O A trabalho deles é Camila um também, trabalho... a Camila. Camila eu não conheço, Desculpa. mas oi, Camila, prazer. Mas assim, O é um filho trabalho dela faz, super... faz grupo. Mas é um trabalho Desculpa, super fala. consistente, pautado na análise do comportamento, que eu acho que, assim, Uhum. podem ter autistas que não tenham interesse nessa área de tecnologia, tudo bem. Tem vários tipos de treino de habilidade social. Tem o meu, tem o do Germano, tem vários outros. A gente sabe que tem um grande público que tem muito interesse nessa área e poucas pessoas que têm conhecimento. Por exemplo, não é o meu perfil. Então, assim, eu fico tentando entender as coisas pelo que eles me trazem e vou treinando os repertórios que eles precisam. Então, Germano, antes de cair, só diz assim, como que eles podem te achar? Que eu acho que é legal para quem quiser informação, de como entrar no grupo, como saber mais informações. Seguir aqui a página Grupo D20, a gente sempre está passando novidades sobre palestras, a gente vai começar a fazer uma live de reunião, então dia 28, na quinta-feira, a gente vai fazer a nossa primeira discussão, né, sobre como a equipe trabalha e tal. Daqui a pouco a gente vai convidar você também para participar, tá? A gente tem Sem um falar de curso que a gente tecnologia. divulga, vai ter tecnologia. Tem a minha página profissional, tem a página profissional do pessoal que trabalha com a gente, né? Então, é só entrar no grupo D20, você já segue tudo que é perfil que está vinculado lá. Gente, então assim, grupo D20, anotem aí, entrem em contato com ele, é maravilhoso. O pessoal que tá chorando aí, porque não é de São Paulo, não precisa chorar porque a plataforma é online. Conversa com ele, pode ser que ele consiga, né, absorver adolescentes de outros estados, aí é com o Germano. Germano, muitíssimo obrigada. A gente não se encontra Valeu, pessoalmente desde a BPMC, né, mas o carinho está aqui. Um pode ter super certeza. beijo e parabéns Beijão. por esse trabalho maravilhoso, tá Valeu, bom? obrigado e você Tchau, também. gente. Obrigada. Desculpa se a gente não Tchau, tchau. conseguiu responder algumas perguntas, mas ele é super disponível. Podem entrar em contato. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.